Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o presbítero Aquias Valasco, da Igreja Presbiteriana do Guabirutuba, aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos falar sobre mais uma afirmação do Credo Apostólico. Creio em Jesus Cristo, o qual padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Há muitos pontos que nós poderíamos tratar a partir dessa afirmação, mas nós precisamos delimitar o nosso foco em pontos mais importantes e sempre a partir da perspectiva reformada. O nosso texto básico é de Filipenses 2, de 5 a 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo exorta a igreja que estava em Filipos e estimula a igreja a imitar Jesus em todos os sentidos. Será que nós estamos nesse caminho? Será que nós temos de fato imitado a Jesus em todos os sentidos? Nesse trecho especificamente, o apóstolo destaca o sofrimento de Jesus, a capacidade de Jesus de se humilhar. E ele diz, inclusive, que ele se esvaziou e se tornou humano, limitado como nós, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Alguns aspectos importantes para nós conversarmos. O primeiro é o aspecto histórico do sacrifício de Jesus. Mesmo depois de cerca de 2000 anos após a passagem de Jesus, na sua primeira vinda, ainda se preservam registros históricos muito confiáveis da sua existência e da sua obra na Terra. O Credo ele fala que Jesus viveu durante o governo de Pôncio Pilatos, que qualquer enciclopédia vai nos informar que governou de 26 até 36 depois de Cristo. Esse é um registro histórico. Como nós sabemos, o Credo foi elaborado ao longo dos primeiros 4 séculos da Igreja cristã e a partir de conhecimentos gerais das pessoas. E ele registra essa informação acerca do lugar histórico, do lugar cronológico em que Jesus veio. É uma informação que todos conheciam e por isso ficou na história através do Credo Apostólico. Como nós já dissemos em outras exposições, a Bíblia é um livro de fé, é um livro de religião, não é um livro de ciência. Isso é importante destacar porque muitas pessoas cobram de nós uma coerência científica na Bíblia que não é o propósito inicial dela. Os nossos filhos, por exemplo, estão na escola e muitas vezes são questionados acerca da sua fé, e é importante que tanto nós saibamos quanto os nossos filhos sejam preparados nesse sentido, que o nosso compromisso é de fé. Nós cremos no que está escrito pela fé, e aquilo que foi escrito a partir de um ponto de vista, de um contexto histórico, mas tendo em vista verdades religiosas e não científicas. Mesmo apesar disso, há muitos indícios, como nós já dissemos, de que a fé cristã é uma fé verdadeira e digna de confiança. E isso precisa ser destacado em primeiro lugar. O segundo aspecto é o aspecto teológico do sacrifício. Qual que é o sentido espiritual do sacrifício de Jesus? Quando nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, muitas vezes nós utilizamos a expressão paixão de Cristo. Por que paixão? Você já esteve apaixonado e sabe que estar apaixonado envolve dor, sofrimento, angústia. A expressão paixão de Cristo vem da palavra passiones, do latim. O verbo pati significa sofrer.
Isso põe em destaque as várias formas de sofrimento impingidas sobre Jesus, às quais ele se submeteu voluntariamente. Ele foi desprezado, ele foi difamado, ele foi zombado, foi caçoado, ele foi psicológica e fisicamente humilhado. Ele foi esbofeteado, ele foi acusado, ele foi vituperado, foi espancado, foi humilhado de todas as formas, portanto, possíveis. E, como destaca o profeta Isaías, Isaías 53, 7, ele diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E por que ele fez isso? Ele tinha prazer no sofrimento? Não. Essa é uma das primeiras características da morte, do sofrimento de Jesus. É uma morte vicária. O que isso significa? Que ela é substitutiva. Jesus é o nosso vigário, é o nosso vicário. Ele substituiu aquela obrigação que era nossa. Nós é que devíamos pagar por essa dívida espiritual pela nossa condição de pecadores diante do Pai. No entanto, ele próprio se submeteu a isso para nos remir. Essa morte, esse sofrimento todo de Jesus é um sacrifício permanente, eficaz. O escritor aos Hebreus deixa claro que isso foi feito de uma vez por todas, não é necessário mais fazer outras vezes. É também um exemplo para os cristãos. Eu e você sofremos de várias formas, em vários momentos da vida, e o sofrimento de Jesus nos ajuda a aprender a enfrentar essas situações também. Outro detalhe importante acerca do sacrifício de Jesus é que ele nos leva a uma participação consciente na ceia do Senhor. Quando nós falarmos a respeito da igreja, na lição 9, nós vamos comentar sobre aspectos importantes dessa participação na Santa Ceia. E por fim, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos ajuda a pensar em quem nós somos, qual que é a nossa condição atual de salvos, de remidos e de privilegiados por andarmos com o Pai. E isso nos ajuda, inclusive, a melhorar a nossa autoimagem, aquilo que nós vemos a respeito, nós pensamos a respeito de nós mesmos. Nesse momento, há um detalhe importante sobre a afirmação do credo que vale a pena nós destacarmos. No final desse trecho diz assim: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. O que é o Hades? Dentro da concepção greco-romana, o Hades é o lugar dos mortos. Dentro daquela ideia coletiva dos gregos, o Hades era a realidade que todos os mortos partilham, sejam eles bons ou ruins. Só que não é simplesmente um estado, mas um lugar. Para eles é um lugar, é um espaço no interior da Terra, no ínferis, por isso que é chamado de inferno. É o lugar inferior. Esse Hades, ele teria dois espaços, dois compartimentos, digamos assim. O Elísio, para onde iam as pessoas boas, e o Tártaro, para onde iam os maus. Né? O que o credo está falando sobre Hades? É uma expressão que não estava presente nas primeiras formas do credo e que foi introduzida no século VII. Mas por que é que ela permanece no credo se faz parte da mitologia ou da mentalidade grega? Na verdade, essa expressão desceu ao Hades substitui e equivale à expressão anterior. Foi crucificado, morto e sepultado. Significa que ele que ele se submeteu à morte. Não significa que ele foi para o inferno. Muitas pessoas afirmam que Jesus foi para o inferno pregar para as pessoas. Em momento algum na Bíblia isso é dito. Um terceiro ponto importante a respeito do sacrifício de Jesus é o aspecto existencial
desse sacrifício. É possível, por exemplo, eu posso saber muito sobre o sacrifício, sobre as verdades bíblicas, e isso não fazer a menor diferença na minha vida. Então é possível as pessoas saberem de cor e salteado trechos extensos da Bíblia, mas isso não fazer nenhuma diferença para a vida deles, não crerem nada daquilo. O sacrifício de Jesus, ele produz benefícios salvadores, isso muda o nosso rumo, muda não só aquilo que nós vemos de nós mesmos, mas aquilo que nós somos de fato. Né? Muda o significado da nossa existência. Todavia, fica aqui um alerta importante. Em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todos, é para aqueles que crerem. Isso é importante porque muitas vezes nós só queremos as bênçãos do sacrifício de Jesus, mas não nos dispomos a crer, a nos submetermos a ele. E nós já dissemos também anteriormente que a fé cristã, ela não é algo que eu invento, mas que eu recebo. Não é algo que eu crio ao meu gosto, mas ao qual eu me submeto. É importante, portanto, que nós nos lembremos sempre de que nós não pagamos a nossa salvação com nada, mas é preciso que nós tenhamos uma postura de submissão diante de Deus, devido ao fato de Ele ter feito tanto por nós. Eu agradeço muito a sua atenção, convido você a ver os demais vídeos dessa série e que Deus abençoe a sua família e a sua igreja.